Fala parceiro, bem-vindo a mais um Parceiro Cast. Eu sou Bruno Dias, um dos hosts aqui do canal e diretor da Dias também. Hoje falaremos de um tema que está na pauta dos líderes globais e que vem assombrando aí a todos, que é a crise climática. E que tem tudo a ver com o nosso mercado e por isso aqui foi pauta de um podcast que vai levar notícias que leva nosso setor tanto de ar, tanto solar, certo, Eduardo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eduardo Klepax também aqui, um diretor da Dias. Olha, estamos com uma convidada especialista, uma pessoa que quando eu dizer um nome, muitos vão lembrar já do rádio, da televisão, da internet. Estamos com a Desirê Brant. Olha, uma meteorologista com formação espetacular, entende de tudo. Tá, eu não vou falar assim que está X anos, senão denuncia muita idade. Falar, não tem problema. Com uma vasta experiência. Vasta experiência. Vastíssimo. Muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, pessoal, pelo convite. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, de falar do que eu mais gosto, que é do clima, né? E dando match aqui no negócio de vocês. E o clima tá bom, né? Tá por ótimo. aqui, né? Porque no final do dia, né, a gente cada vez mais, né, a gente viveu a vida inteira nunca olhando muito previsão do tempo, olhando mudanças climáticas. A gente vivia a vida. Hoje em dia, antes de sair de casa, tá todo mundo aderindo, né? Sim. Menos a Desirê, que ficou uma jornada, 7 anos de Somar e Climatempo? Na verdade, Somar foram 16 anos, Nossa, depois bastante. mais 2 na Climatempo, agora mais 2 na Notus, né, que é uma nova empresa de meteorologia. É nova, mas como eu comentei aqui no nosso off, é composta por meteorologistas velhinhos, né? Então, só para vocês terem ideia, eu sou uma das mais novas ali. Bacana. Já trabalhou muito em televisão, né? Sim, eu comecei, na verdade, quando eu me formei no final de 2004, um dos sócios da Somar Meteorologia me chamou lá e falou assim, daqui 2, 3 meses vai estrear uma rádio chamada Band News FM. E nós precisamos que você apresente a previsão do tempo lá. E eu nunca tinha visto um microfone, assim, de perto, né? Eu falei, bom, vamos lá, né? Um grande desafio. O começo foi horrível, mas eu peguei aquilo como um Horrível que é aprendizado. insegurança? Não, gente, é difícil falar. Né? Ainda mais quando a formação é completamente acadêmica. Eu sou meteorologista, minha faculdade é faculdade de meteorologia, então não tinha uma disciplina TV, rádio, comunicação, não tem. Não estava na sua previsão, não, né? Não estava na minha previsão. Mas o que leva alguém com 18 anos a ir para esse caminho, né? E aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer a previsão no rádio, e ser muito criticada, né? Principalmente pelos diretores da rádio. Falava, pelo amor de Deus, ela não sabe falar. Eu não sabia mesmo. E aí eu falei, não, gente, peraí. Eu sou uma meteorologista, mas eu preciso aprender a transmitir isso que eu sei, né? Então, comecei a fazer fono. Fiz também um curso de interpretação para rádio e TV. E aí fui aprimorando. E nada como você trabalhar, né? Ter aquela experiência do dia a dia. E rádio é todo dia. E rádio é uma excelente escola. Eu sou apaixonada pelo rádio. Não o rádio TV que tem hoje, né? O rádio, o radinho, o rádio, que você só ouve. Isso é uma excelente escola de comunicação. Por quê? Qual era o meu desafio? Eu precisava, através da minha fala, fazer com que quem estivesse ali no carro entendesse onde está a frente fria, onde vai chover, onde vai fazer calor, entendeu? Então eu conseguia fazer, meu desafio era desenhar o mapa do Brasil na cabeça do cara que estava me ouvindo, né? E contar para ele como que ia ser o dia dele, enfim. E aí, com o passar dos anos, acho que com 3 anos já de experiência, eu comecei a trabalhar na TV. Aí foi numa TV Terra Viva, que era dentro da Band, que é uma TV voltada para o agro. Aí também fiz TV Cultura, TV Record para outros estados do Brasil. E durante essa minha jornada, foram 15 anos dentro do Canal Rural, apresentando o Jornal da Casa lá. E Jornal da Casa no agro, gente, não é que nem no Jornal Nacional, que é à noite. O horário nobre, né, para o público em geral, é à noite. O horário nobre do agro é na hora do almoço. E a gente apresentava o jornal principal ali da casa na hora do almoço e eu passei 15 anos, todos os dias, apresentando a previsão no mesmo jornal. Foi muito legal, porque ali é uma previsão segmentada para o agronegócio, não é? Isso, vai chover ou não no fim de semana, vai dar praia ou não, mês que vem, como é que vai ser o plantio? Não, e é uma questão Como é que vai ser a econômica direta. Exatamente, né? Uma grande responsabilidade. E ali, na verdade, foi a ponta do iceberg, foi uma vitrine
porque a partir dali eu comecei a viajar e dar palestra para o agronegócio pelo Brasil. Foi quando eu comecei Uma dúvida, nesse ano, qual que era a tecnologia empregada? Quanto preditivo, qual o alcance que você conseguia comunicar com a turma do agro? E se hoje isso mudou muito? Não, hoje isso mudou muito. Queria só uma comparação Isso aqui. mudou muito. É claro que assim, existe a previsão de tempo, que é a previsão para o fim de semana, para a semana que vem. E a previsão climática, que é a previsão que você faz a tendência para os próximos meses. Sim. Então, já existia a previsão para os próximos 6 meses, vamos supor. Mas é claro que hoje essa previsão é muito melhor, né? Então, e a gente tem modelos mais avançados, Eu né? sempre soube que o Brasil não tinha muito satélite virado para cá. É isso mesmo? O Brasil, na verdade, ele não tem muitas estações meteorológicas e muitos dados disponíveis. Às vezes tem até as estações, mas esses dados não estão totalmente disponíveis, alimentando esses modelos, porque como que funciona o modelo de previsão de clima ou de tempo? São diversas equações matemáticas e físicas que simulam o comportamento da atmosfera a partir de um dado real. Esse dado real a gente precisa ter a partir dessas estações meteorológicas, de boias em oceanos, enfim. E aqui no Brasil a gente não tem tantos dados assim disponíveis para alimentar esses modelos meteorológicos que vão imitar o comportamento da atmosfera daqui para frente. E né? agora essas mudanças climáticas afetam a modelagem? Porque às vezes o modelo não foi feito ontem. O modelo é antigo. E será que ele está adequado para o clima de hoje? Na verdade, o modelo ele pode não estar adequado, mas os dados que estão alimentando esse modelo, eles estão entrando já com o viés ali, com a interferência, né, vamos dizer assim, das mudanças climáticas, né? Há alguns anos atrás, eu estava até conversando com o Alexandre Nascimento, que é o nosso sócio-diretor, né, lá na empresa. Ele falou assim, Dê, não sei se você lembra, mas há uns, sei lá, 15 anos atrás, quando a gente fazia previsão, a gente não passava de 2 dígitos de precipitação. Hoje a gente fala em 100 milímetros como se fosse, vai chover 100 milímetros, entendeu? Então, hoje os modelos, eles estão sendo alimentados por novos dados. A gente não pode achar normal, né? Estão entrando novas variáveis, né, no modelo. Novas variáveis. Agora, uma dúvida aqui, desculpa, curiosidade. O que falta para o Brasil receber esse investimento em meteorologia? Pô, a gente é o celeiro do mundo. Exatamente. O agro é o berço aqui do Brasil, acho que... o agro, assim, por atender o agro, eu vejo muito bem o interesse deles, né? Porque, é como eu falo, né? Toda vez que eu vou para uma palestra, a primeira coisa que eu sou questionada. E as mudanças climáticas? O que você acha disso? Porque eles querem ver se eu vou culpabilizar alguém. E aí não é o meu papel. Depois eu vou contar uma experiência aqui. O meu papel não é chegar lá e apontar o dedo. Você desmatou para plantar sua soja, você e o seu gado arrotando no pasto. Não vou fazer isso. A questão é que existe uma mudança, fato. É um fato. E é uma previsão, né? A única certeza da previsão é que a gente vai errar. Não é verdade? Mais ou menos. Não, eles acertam hoje em dia. Agora a gente está errando para menos. Mas, estamos errando para menos. Não, e aí o que eu falo para eles? Olha, primeira coisa, né? Eu gosto de picanha, eu gosto de andar de carro, então é muita hipocrisia também. Eu vim aqui apontar dedo para todo mundo. Meu papel gente, está acontecendo algo diferente e que está afetando muitos setores. O primeiro deles, o agro. Sem dúvida. Né? Então, assim, períodos prolongados de chuva ou seca. E não é o equilíbrio, né? Chuva demais, você acaba com o solo do cara. O Rio Grande do Sul. Você acha que eles só perderam as casas e aquela plantação? Não, eles perderam o solo. E o período de seca que estava... Eles perderam o solo com aquela chuva. E estava gravíssima a seca no sul antes. Antes, sim. Eles estavam passando por 3 anos consecutivos de laninha. E laninha para o Rio Grande do Sul... Não chove. Não chove. E aí eles passaram por E aí, no ano que virou de laninha para o El Ninho, eu lembro de eu falando... Eu lembro de eu falando para eles, agora vai entrar o El Ninho. Daí eles, graças a Deus. Eu falei, gente, não é tão graças a Deus não, porque vai chover um pouco demais aí. E foi quando veio uma primavera com muita chuva e o maio, que foi... um desastre. Aquele número extraordinário. E isso afeta muito o setor de energia porque existe a construção das usinas solar de solo. E muitas vezes... não importa o tamanho da usina, ela é feita no solo, ela tem uma questão de drenagem, uma questão de prazo de construção, uma questão de fundação. Então, muitas vezes... biodiversidade também, que vai tudo... É muito importante para o setor de solar, por exemplo, indo para esse lado, ter uma melhor previsibilidade. Então, quando um EPCista vai fazer uma construção de usina, ele leva em conta isso. E aí, quando começa a ver a mudança climática, que ele fecha um contrato hoje para construir daqui a 3, 4 meses...
E aí? Como prever, né, a questão climática com mudança climática? As mudanças climáticas, qual que é o novo cenário nosso, né? Os eventos extremos, eles estão mais extremos, maioria irreversível. Os microclimas, né? E esses eventos extremos vindo com mais frequência, além de mais extremos, né? Então, a gente tem visto, assim... porque eu sempre começo a historinha, né, do aquecimento global da seguinte forma. A Terra tem o seu ciclo natural? Tem. Porque tem muita linha de estudo que vai nesse sentido. Isso é aquecimento, isso é natural da Terra. A Terra aquece mesmo, esfria, aquece. Isso daí a gente já passou por era glacial, aqui que tem. Sim. Não, gente, então... Realmente, a Terra ela tem um ciclo dela ali de temperatura, inclusive de aquecimento, mas nos últimos anos isso foi um pouco mais rápido do que... Se acelerou, né? Do ciclo natural. Se acelerou. Então, a gente começa ali um aquecimento, principalmente a partir dali do período industrial, lá em 1850, quando chegou na Segunda Guerra, acelerou mais um pouco. Ano 2000 deu mais uma acelerada. E nesses últimos anos, eu diria que nesses últimos meses, deu uma acelerada, assim, assustadora. Só para vocês terem ideia, de março de 2023 até agosto de 24, todos os meses foram os meses mais quentes da história da temperatura média global. Todos os meses foram recordes. A gente nota isso com o povo, todo mundo aqui buscando ar-condicionado, buscando... Toda a crise tem oportunidade, né? Então é uma oportunidade para o segmento de climatização, sim, porque ele gera conforto térmico, né? Você trabalhar numa empresa hoje sem ar-condicionado, vai cair produtividade, sim, vai ter questão de saúde. Tem normas hoje que regulam uma temperatura de conforto. E agora, com isso também, a indústria ela vem se capacitando e desenvolvendo tecnologia para agredir menos a camada de ozônio. Seja um fluido refrigerante, ou seja... Antigamente era eu nem lembro o gás, como é que era o... Faz tanto tempo que a gente trabalha com ele, porque isso já é uma pauta da nossa indústria, ela já vem desenvolvendo. Então a gente já tem gases muito mais eficientes, que usam menos fluido e que rendem muito mais no equipamento na questão de refrigeração. Então a gente tem mudança, tecnologia de compressor, de fixo para inverter. A gente tem automação do ar-condicionado, que ele vai colocar na temperatura ideal, de acordo com o uso ou o calor que o ambiente está gerando. Você sabe que tem países que está ficando tão quente, como eu estava vendo a Austrália, que eles meio que padrão você ter um sistema automático de climatizar a casa também durante o dia. Porque tá impossível depois você chegar na tua casa... É parte da automação. Que você não chega na tua casa e você vai querer climatizar, não dá. De tão dramático tá o clima... Então, ao passo que existe uma oportunidade diante da crise, sim, a responsabilidade do segmento também devolve tecnologias que vão reduzir a agressão à camada de ozônio e fazer um consumo mais eficiente. Então, essa brincadeira é legal. Mas o solar ajuda também. Aí você fala, eu vou falar para você a bola. Deixa gastar a conta de energia do ar e aí o solar vem para economizar. O solar é bem interessante nessa história, né? Porque eu como consumidora, poxa, vou colocar um ar-condicionado na minha casa. Nossa, a conta de energia vai subir. Não mais, hoje está melhor. Mas sobe. Mas tá agredindo menos. Mas existe essa cultura, né? Ainda existe muito essa cultura. E aí tem o preconceito. Aí entra as placas solares. Sim. Né? E aí outra coisa, né? As placas solares, elas também entram no sentido de que... Eu tô falando aqui de crise climática. Em muitos momentos, a gente vai ter... a nossa matriz energética afetada. E a gente viu isso em 2015 para 2016, depois teve a crise de 21, crise energética, né? Sim, foi bem severa. 2001 também. Teve o apagão em 2001. Foi a primeira crise, assim, que do meu tempo aqui. Eu ainda não tinha nascido. Mas olha, eu vou te falar, o Brasil... Você passou, né, pelos Olha, o Brasil leilões. quase entrou em racionamento em 2021. Foi. A gente ficou numa situação de seca e um problema climático gigante. Gigante. Então, qual é tá a pouco primeira previsível. a matriz afetada? Hidráulica. E aí a gente teve agora, esse último ano, né? E aí, olha só, esse último ano, quem foi o fenômeno vigente? É o Ninho.
El Niño. Ele foi um fenômeno forte, um super El Niño? Se você olhasse para o Pacífico, não. Mas ele estava inserido em um novo cenário de um planeta mais aquecido. E um planeta mais Que é aquecido... o aquecimento da água do Pacífico, né? É, o aquecimento da água do Exato, Pacífico. para todo mundo saber. E um planeta mais aquecido, ele potencializa os efeitos do fenômeno. Sim. E quais foram os principais efeitos? A chuva irregular, porque todo mundo pensa assim, é o Ninho, vai chover no sul e vai secar o nordeste. Basicamente é isso, né? Só que aqui, no nosso miolo, sudeste e centro-oeste, onde a gente tem as principais áreas hidrográficas, onde a gente tem as mais importantes áreas de produção agrícola no Brasil. Da população a também concentração forte. da população também muito forte, né? Sudeste e centro-oeste. O que acontece ali quando tem El Niño? Irregularidade da chuva. A qualidade da chuva muda. Pode até chover forte. Nossa, mas El Niño não é chuva forte? É chuva forte, mas ela não é uma chuva eficiente. A qualidade dela não é uma chuva boa de encher reservatório. Igual não tá numa normal, né? Você sabe porque ela é uma chuva... Sabe chuva de verão? Sim. Sai o sol, esquenta, Ela é forte dá aquela passageira. pancada e é assim, chove num bairro, não chove, chove numa esquina, não chove na outra. Então, esse tipo de chuva mal distribuída, tanto ao longo do tempo quanto espacialmente, ela não é eficiente para encher os mananciais, para encher reservatório. Então, em 2014 a gente ainda não tinha El Niño, mas em 2014 a gente teve a crise do Cantareira. Muito séria. Bom, entramos em Muito racionamento. séria, né? O pessoal E já aí, esquece, né? Mas a gente teve racionamento. Teve o racionamento. Justamente por conta da crise ali do início, que foi de janeiro a fevereiro, acho que foram 40 dias sem chuva. Imagina, justo nessa época em que a gente conta com a chuva para encher... Até as águas de março. Né? Esse período, janeiro e fevereiro, é quando a gente fala, vai chover e a gente vai encher as caixas d'água. Não choveu. E é uma época do ano que quando não chove, a temperatura vai lá no alto. Então, a carga lá no alto, consumo, né? E o consumo de água também. Consumo de água, consumo de energia, enfim. Aí depois veio 15 e 16. Ali a gente teve um super El Niño. Olhando para o Pacífico, a anomalia do Pacífico foi bem forte mesmo, de 15 para 16. E isso trouxe irregularidade da chuva. E acabou gerando uma crise energética. Depois, 2021, eu não lembro exatamente qual foi o fenômeno. E agora esse último El Niño, que a gente teve... Recorde de aquecimento em várias regiões. Sim, do aí Brasil, E a seca aí- do norte também, né? A gente teve a seca do norte, a gente teve a chuva abaixo da média durante um ano praticamente, chuva Sim, abaixo sim. da média no centro Tem do nosso cidades miolo. com mais de 180 dias sem chuvas. E por outro lado, o Rio Grande do Sul sendo Infelizmente. castigado. Castigado. Né? E a seca do norte afeta muito os nossos segmentos, principalmente refrigeração, porque a base produtiva Isso é do importante. ar-condicionado é Manaus. Não só do ar, né? Mas o eletro em geral. Eletro em geral. Tá Sim. E baseado aí em Manaus. o que acontece é o seguinte, muita matéria-prima vem da China. Então existe um transbordo geralmente em Manaus ou em Belém, e aí você tem também o transporte do produto já acabado para a zona de consumo sul, sudeste e nordeste e centro-oeste, ou seja, do norte para baixo. Está completamente afetado, inclusive agora está muito afetado. Tanto para entrar insumos para Exato. atividade fabril, como Para escoar. Existem escoar fábricas produto acabado. fechadas em férias coletivas, nesse momento, de vários fabricantes de ar-condicionado que estão em férias, porque eles não conseguem ter a matéria-prima para produzir. É muito E aí a Apesar de ser um consequência- segundo ano consecutivo, a indústria se preparou para o fenômeno, mas não consegue resolver por completo. Né? A gente, Não dá eles conta, né? estamos melhores que o ano passado, mas você não consegue resolver. Ele tem limite de estocagem de Exato. produto também, de matéria-prima, a questão logística. Então, foi muito afetado. Né? Afeta tanta coisa. Esses dias a gente teve uma reunião. Pode falar marca de São Com Paulo? certeza, de qualquer uma. Tranquilo. A Pode Arezzo, patrocinar a gente também, porque Arezzo. Porque a Notus, né, a gente atende B2B, então o varejo, por exemplo, a hoje, sorvetes, Sim, Sim. é ódio, é ódio, né? A gente hoje. sempre compra para os funcionários, faz eventos. Eu sou amigo da e turma lá. eles tiveram dificuldades no final do ano passado com as ondas de calor, que as lojas eles não conseguiam abastecer. Né? Porque foi Maravilhoso. maravilhoso. Mas aí você perde a oportunidade, se você está preparado. Né? Sim. E aí, outra coisa que eu queria até perguntar para vocês, né, do ar-condicionado. No final do ano passado, acho que foi novembro, a gente teve umas 3 ondas de calor Sim, consecutivas. gigante. Gigantes. E eu lembro que
não tinha ar-condicionado no estado de São Paulo Não para tinha. comprar. E nem instalador pra Nem instalar. hoje, você vai em varejo aí, não tem Não ar-condicionado que tinha, te entrega. não tinha. Ainda bem que eu instalei o meu antes do El Ninho. eu Tá já sei. vendo? E o solar já tem? É boa pergunta. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Ah, então vamos oferecer... A das usinas nossas, a gente Ah. dá o desconto. Eu vou te dar o desconto, então, Bom. para comprar energia nossa. E aí, enfim, a Arezzo nos procurou porque eles querem saber se o próximo inverno 2000, agora, hein? Sim. Já faz alguns meses, eles já estão preparando a indústria para o próximo inverno. Sim. Bota de pelinho, vamos produzir? Compra ou não compra? Vamos produzir botas com pelinho? E em qual região do Brasil nós vamos vender botas com pelinho? Porque bota com pelinho é bota para frio, hein? Tem Vai que fazer frio? Então, E vai fazer frio? Aí, assim, não dá para garantir um frio para usar bota com pelinho. Mas inverno a gente vai ter diferente desses 2 últimos invernos que foram super fracos. O varejo penou pra caramba esses últimos. Porque roupas de inverno, elas são mais pesadas, elas Então são vai fazer mais um pouco caras. mais de frio ano que vem. Vai. As roupas de Ah, inverno, vai? elas... Vai. Aí, ó, Não, um amigo meu. Eu vou aproveitar. vamos falar Ar-condicionado assim, pra ó. aquecer. Eu vou... Não, vai ser menos quente. Menos quente. Não, eu tenho um amigo meu, até você falando em Arezzo, ele é da Scala. E ele pega carona, ó, abraço pro Gui Rigonati, ele sempre fica pegando carona com a previsão de tempo que a indústria do ar-condicionado compartilha conosco. Sim, porque ele precisa... E ele sempre fala, como é que vai estar? Ele até me perguntou, como é que tá o inverno do ano que vem? Eu falei, ó, inverno ainda não recebi os dados. Mas vou convidá-lo para escutar e ó, vai ser menos quente. Menos quente. Algum inverno a gente vai ter. Por quê? A gente Porque a gente teve uma semana, acho, esse ano. Nossa, então. E aí o que acontece? Se o cara... Qual que é... Normalmente, né, o comportamento do varejo é olhar no retrovisor. Sim. E aí, em 2022, a gente teve um belo inverno. Eu lembro que era novembro, chegou a nevar. Dia 1º de novembro Nossa. de 22, chegou a nevar em Santa Catarina. Acho que é 1º de abril, hein? Eu não lembro disso aí, não, hein? Teve Tô um inverno brincando. forte. E Era aí, finados. E aí você pensa assim, esse inverno foi bom, então o próximo Vai vamos ser bombar. ótimo, é. Só que o próximo já tinha um El Ninho. É verdade. E aí o El Ninho quebrou o inverno. E aí imagina você com roupas mais caras, que ocupam mais espaço em estoque. E é moda, gente. O ano que vem eu não sei se eu vou usar esse mesmo Às casaco. vezes a moda é Muda. ingrato. É ingrato pra caramba. Então... O que a gente nota, né, que indo para os nossos segmentos, né, tudo bem, refrigeração, você tem o ar quente, cada vez mais as pessoas Sim, usam. Então, eu inverno rigoroso é maravilhoso, tem que comprar ar também para aquecer. Né? E o solar acaba vindo nessa onda, que eu acho que as pessoas também estão, né, com, enfim, muito aquecimento ou não, o pessoal também quer um pouco sair do risco energético, porque Sim. hoje, Não, é uma hoje fonte Eu de acho que energia. é sair da bandeira vermelha. É, não é nem sem que, dúvida. eu vou colocar ar-condicionado. Como você falou, hoje a tecnologia do ar-condicionado não a bandeira é um complexo. faz subir tanto a sua energia em casa. Sim. Não, tem Mas e a ajudado. bandeira? Por quê? Hoje a gente tem o que? As mudanças climáticas que Sim, afetam a nossa sim, matriz sim. energética. Que muitas vezes você entra na bandeira vermelha, mas aí eu tenho a minha plaquinha solar ali O- que eu pago R$30 sem de energia O Clepax mora em apartamento e não entra na bandeira vermelha. Eu não entro, Compartilha a tua o meu experiência. é solar. É uma usina num galpão próximo a São Paulo, que eu participei, obviamente, do desenvolvimento e construção de tudo dele, e é maravilhoso. E a gente comercializou via uma plataforma. Então, quando entrou em bandeira vermelha agora, alguns meses atrás, eu recebi parabéns, você foi beneficiado. Lógico, agora a gente já está saindo. Até porque, né, a gente sabe que houve um aumento de chuva, a Sim. questão pluviométrica melhorou muito, e a gente Ah, mas saiu. você está contribuindo com o clima, com energia Exato. renovável. Ó, Sim. aí, ó, já Tudo bati bem, o Bruno? microfone. Tá Eu muito também ó. já dei vários Você tapas que no não microfone. conhece o Brasil até 2028, ele vai abrir o Mercado Livre de Energia. Muito você vai poder interessante. escolher o seu fornecimento de energia. Então, muita coisa vai acontecer. A Dias tem um projeto para contribuir com isso. Então, fique ligado que vem novidade por aí. E essa questão de mudança climática, o que a gente pode fazer de diferente para cada Ué? negócio? Coloca energia solar. Não, pensando... É inesgotável a por exemplo, energia. Você pode... Ajuda. Você pode colocar no seu próprio telhado. Você depende menos de linha de conexão. Você
Que mais? São várias vantagens que, dada a crise que você está me contando, eu vejo desse lado e falo, nossa, estou com muita oportunidade do nosso lado. Sim, Né? tem. A gente trabalha com 2 produtos que vai dar o conforto térmico em função do aquecimento e vai te dar a energia. Bom, e do refrigerante, e se fizer frio também tá bem. Tá Sim. ótimo. E além disso, a gente tem soluções agora que estão caminhando que você vai colocar o seu sistema off-grid com bateria. Então, por exemplo, esse caso da Enel São Paulo. Quanto tempo a gente ficou sem energia? Tem casa aí com mais de 72 Não, um horas. absurdo que ocorreu. E aí, o que acontece, aliás, eu vejo isso fora do Brasil, os Estados Unidos é muito forte isso. Cada vez mais as pessoas estão entendendo o seguinte, eu preciso ficar independente. Eu preciso ter uma solução própria. Principalmente pessoas preocupadas com a mudança climática. Talvez exista um exagero, aliás, a gente já vai falar disso, dos negacionistas. Ela vai brigar, ela acha da que está crescendo climática. rápido. Tem muito negacionista, tem Tem. gente que não acredita, a gente vai falar disso agora. Mas antes, é o seguinte, tá tendo tanto problema de clima, deixa eu me isolar na minha rede interna e eu vou ficar isolado. Independente. Isso é uma Autônomo. tendência. Eu gero uma energia, eu estoco uma energia e eu controlo a maneira com que eu uso. Tem muito, a gente vai Sim. muito para a China. Lá está crescendo muito soluções residenciais. Vai na varanda das pessoas, tem a bateria, tem um layout bonito, um design. Então, é normal, né? E todo mundo quer que manter o quê? Geladeira. Você quer manter o freezer refrigerado. Então, às vezes, você pode sistema ter... de recuperar calor também. Sim. Hoje, na troca de calor do ar-condicionado, você gera ar frio no quarto ou na sala, se estiver usando refrigeração, e ar quente na unidade externa. Já tem sistema que se aproveita isso. Você vai aproveitar para aquecimento de água da residência. É? Que legal, Então, hein, cada gente? vez mais vai eletrificando as coisas para você poder gerar a tua energia via painel solar e ter uma independência. Agora, negacionista... Você está gostando, né? Você Agora já está eu pensando, tô- você já tá tô- pensando em tô- aderir, né? Não, agora vamos para Olhinhos polêmica. brilhando Vamos para as aqui. polêmicas. Polêmicas. Agora, Ai, meu falando de Deus. gente que acredita o seguinte, que não existe mudança climática. Eu já vi absurdo assim, quando faz frio, tá vendo? Como assim aquecimento? Então, aí... aí que Frio tá. frio é mudança Eu climática? queria chegar nesse ponto, É uma porque... boa pergunta. O frio É uma- extremo, é uma né, do boa inverno. pergunta. O frio extremo do inverno A gente também viu na América do Norte. está relacionado às mudanças climáticas. Por quê? Quando eu falo de aquecimento global, é um aquecimento do planeta, a temperatura média. Temperatura média não significa que nunca mais vai fazer frio. E quando o planeta nessas condições de um planeta mais aquecido, ele potencializa os fenômenos extremos. E eu estou falando de qualquer fenômeno que seja. Um El Niño, um Laninha, uma onda de frio. Deixa eu tomar um golinho de água aqui que tá... Respira, respira. A Terra é redonda, Onda de calor. tem mudanças climáticas. Acho que é bom te A pôr Terra é redonda. Já não temos vulcão em erupção aí, né? que contribuiu Que muito acabou- pois lá é. atrás. A Terra é redonda, eu vejo isso todo dia pela imagem de satélite, quando eu estou ali fazendo meu monitoramento. Mas, enfim. E aí, o que acontece? O aquecimento global, ele potencializa qualquer que seja o fenômeno meteorológico. Então, o El Niño, ele fica mais... Os efeitos dele são potencializados. Sim. O Laninha, os efeitos do Laninha podem ser potencializados também. Alguma onda de frio, ela vai acontecer com mais frequência, com mais intensidade. Nossa, nunca nevou em tal lugar. Porque os fenômenos, os sistemas meteorológicos, eles ficam mais Acho que o mundo intensos. vai ficar que nem nós, intenso. Intenso, é muita intensidade. Eu também sou do time intenso. É um dos nossos valores aqui da companhia. Então, assim, não tá frio, tá vendo? Não tem aquecimento global. Gente, não tem nada a ver. Besteira falar isso. É besteira falar isso. E a gente tá vendo as evidências. Tá na nossa cara. A gente não tô falando de, com o passar dos anos. Eu tô falando com o passar dos meses. A gente viu a coisa estourar muito. Acontecer muita coisa por aqui. O número de queimadas, gente. Extraordinário, surreal. Eu tive um evento em Corumbá e eu fui de carro de Campo Grande para Corumbá. Eu tive que parar porque a estrada está fechada em função de incêndio. Não, aqui em São Paulo, quantos dias a gente ficou na fumaça? A cidade ficou fumaça. Surreal. Não, né? e as pessoas têm que entender o seguinte, não é culpa do agro, não é culpa de ninguém. É uma mudança climática que afeta. Então, não é que tão... Eu acho que existe, a gente tenta polemizar tudo aqui. Existe pessoas que põem fogo intencional, tem fogo criminoso, tem fogo natural que surge pela mudança climática do aquecimento, tem de tudo. A questão é fato, a queimada está maior, a mudança climática maior, e isso afeta os negócios, afeta, por exemplo, questões logísticas de entrega, Sim. afeta o custo das matérias-primas,
o custo de se fazer negócio, o risco do negócio. Por exemplo, ela estava falando, Desirê estava comentando aqui, pô, como vai ser a minha produção de roupa? Desirê. Desirê soa bem. É francês. Falando em francês, a gente vai ter o COP25, né? Em Belém, ano que vem. Vai ser no Brasil todo. Lá vai ser grande atividade que quiseram levar para o Amazonas. Né? Por outro lado, a gente também como tem vai ser isso? Pois é. A gente fica assim, como vai ser isso? Não, vai dar tudo em ordem. Será que vai ter muita turbulência? Porque até os voos estão difíceis. Será que pousa? Não, mas assim, a gente tem uma série de desafios como humanidade e a liderança global tem agendas para tratar isso. COP25, eles vão falar do Tratado de Paris, etc. Sim. Como é que você vê essa agenda? Como é que é o compromisso dessa liderança global? E se de fato existem esses entregáveis que estão sendo discutidos? Os entregáveis, eles existem. Agora, se de fato eles se realizam, né? Aí é outra história, né? Porque é muito... Eu acho que as pessoas ainda... É como eu falei, né? Tem muita gente que não acredita ainda. Então, a gente precisa estar mostrando toda hora. Olha o que aconteceu. Existe também, além da gente tentar, né, criar maneiras de mitigar tudo isso, né? Assim como vocês, né? Vocês estão me mostrando aqui, meu olho está brilhando aqui com essa história toda, né? Existe, a gente tenta contribuir, né? E aí existe também a tal da resiliência climática, que a gente vai ter que se adaptar às novas realidades. Né? Por exemplo, o agro que eu comentei aqui, uma das coisas que eu falo para eles é... A gente atua muito com agro, viu? Principalmente então, usina fotovoltaica. Porque eles utilizam bastante até para irrigação. Muito. Né? Para pivô. Para pivô. E aí, o agro, por exemplo, será que vai chegar um momento que a gente vai precisar mudar o calendário agrícola para tentar fugir, né? Tentar se adaptar à nova realidade, ao novo regime de chuva, ao novo regime de temperatura, onde, por exemplo, o café. Antes tinha bastante café no Paraná, agora já não tem tanto. E agora em Minas já não tem tanto assim. Aliás, estávamos ontem. Olha a coincidência. Eu vi muito café. A gente estava ontem em Nova Resende. É tão legal o café, região, né? Perto de Guaxupé. Guaxupé. A gente está construindo usinas próprias, porque uma das atividades nossas, além de ser distribuidor, a gente é investidor. Então, a gente também investe em usina muito com os integradores, que são os instaladores. Então, no caso, Ronaldo, que está aí, o pessoal, Marcelo, da 3R, que é um parceiro nosso, que eles, além de ter a compra varejo, a gente constrói junto usina. E lá, bom, na verdade, a gente notou a mudança climática. Você disse bem, em uma parte no caminho estava mega sol sem nuvem, e na outra completamente fechado. Em menos de meia hora, você sai de Poços de Calda para Guaxupé, completamente fechado o tempo. Parecendo que você estava em outro planeta. E o café, ele sentiu muito esses últimos anos. A gente Por isso que subiu o preço. Tá aí uma decisão dele abrir mão de parte do plantio para fazer... Receita recorrente, previsível. Fazer que uma o solar energia traz. renovável. Em 2023, quando teve a cheia em Furnas, ruas de café ficaram alagadas. Sim, porque a região é perto. Há muitos anos, o rio ali não avançava. Então, os cafezais foram... vamos plantar mais um pouquinho aqui. Só uma ruazinha aqui. Não, aqui nunca mais subiu esse rio. De repente, em janeiro de 23, alagou tudo as ruas dos cafezais ali. Talvez um blend de café aguado. Café aguado. É um café fraquinho, mas é um chafé. Mas é muito bonito. Café americano. Mas se você analisar, a humanidade, o mundo passou por transformação, eras glaciais, comentou, etc. A gente se adaptou. O ponto é, será que a gente vai se adaptar com a velocidade que o mundo está demandando a mudança? Aí que tá. Eu espero que sim, né? A gente tem... Porque assim... Mas conta um pouco, o que é essa ideia de... Algum tempo atrás, a gente já viu a coisa mudar, mas a gente não tinha tanta tecnologia. Hoje a gente tem uma tecnologia que vai ajudar ali, né? Eu espero, né? Isso a gente está idealizando, né? Sim. A tecnologia caminhando junto com a resiliência climática, né? Mas dado que tem tanta mudança, o que está sendo feito de diferente hoje? Para, por exemplo, melhorar a previsão, alertar a população. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que quando houve, nas últimas semanas, a grave situação aqui em São Paulo, na outra semana deram uma previsão de uma catástrofe. Inclusive, o Bruno estava viajando no Mato Grosso do Sul
E 2 dias antes eu falei, olha, pelo que estão dizendo, no sábado Eu vai acho ser... que você não pousa. Eu acho que você não pousa. É que as coisas funcionam assim. Mas deram muito Dependendo- medo também. Porque Erraram errou tanto, também. né? Eu estive lá na Defesa Civil nessa semana, eu fui chamada lá, né, convocada, o que vai acontecer? E aí, lá, o que eu apresentei para os caras? Pessoal, dessa vez, a ventania vai acontecer no interior do estado de São Paulo. Aqui para a capital, nem tanto, como foi na sexta-feira anterior, que deu, né, todo aquele transtorno. Mas, para a Defesa Civil, aí que está o ponto, né? Para a Defesa Civil, qualquer risco mínimo é risco. Então, eles têm que dar Já o vinha de um alerta. trauma, né? Mas isso não afeta a Porque- credibilidade da previsão? Então, Porque aí acaba... você fica gerando uma situação muito grave, não acontece para previsão não serve para nada. É muito... Só que, em outros países, é normal isso. Você alertar Nos e, Estados de Unidos você repente, recebe- não... Você recebe SMS automático. do governo. Sim, e de repente não acontece tudo aquilo. Eu Que sei. bom que não aconteceu, né? Então, é uma outra cultura. O Brasil ainda não está acostumado com isso. A previsão no Brasil sempre foi motivo de chacota. Pois é. Aquele piririm pororão acabou com o negócio, entendeu? Não sei se vocês mas lembram disso. Eu vou compartilhar uma vez, a indústria do ar compartilhava muito previsão. Eu não me lembro ao ano, se o Rafa tivesse aqui, ele talvez lembraria, mas tivemos a previsão catastrófica de clima do verão. Cara, passaram-se 2 anos sem falar de previsão de tempo. Traumatizou o mercado. Então isso virou um trauma para... Então, errar? Errou muito feio, mas muito. O que falta também, o que eu percebo, assim, né? É a forma de se comunicar. De se comunicar e para qual público? Primeiro você tem que entender a dor do cara e saber direcionar a informação para ele. Né? Porque se você não fizer isso, você pode realmente dar uma previsão que não tem nada a ver. O cara vai entender outra coisa e aquilo vai ser disseminado ali. Então, assim, eu acho que a comunicação também é muito importante nesse sentido, né? Eu posso dar diversos cenários aqui para você com a mesma previsão. Dependendo do setor que eu for atender, eu posso te mostrar diversos cenários, catastróficos ou não. A previsão é a mesma. Mas a probabilidade muda? Algo muda? Não, Nada. não muda, nada muda. É a forma de apresentar. É a forma de apresentar. E aí, o que a gente tem hoje aqui em São Paulo que dá o alerta de alguma previsão? A Defesa Civil do Estado de São Paulo. É, E porque a tem Defesa Construções Civil- em áreas irregulares, Exatamente. você tem questões de morro. Eu acho que a grande preocupação da Defesa Civil e é qual, isso. E qual Não a é? forma da Defesa Civil de alertar? Bom, eu fiz minha parte. Vou Não, alertar. é você realmente falar, olha, tem risco, o mínimo que seja o risco, porque eles trabalham com vidas. Se der Então, uma certíssimo. coisinha errada, se der um ventinho na esquina, alguém morreu, acabou. Entendeu? Então, por mínimo que seja, eles vão dar o alerta. E essa, por enquanto, é a única fonte de alerta que a gente tem. Os Por quê? sistemas eletrônicos via celular deveria ser mais amplamente utilizado aqui. Sim. Eu estava numa rodovia no início do ano nos Estados Unidos, eu estava passando numa região de uma cidade que começou a tocar um alarme de um volume gigante de risco de tornado, exatamente pela localização do celular. Falando, imediatamente você tem 5 minutos para ir para o teu carro no abrigo. Meu Deus. Risco É um de tornado. susto. E o Não tá celular acostumado. fica 5 minutos apitando sem parar. Você Até... não consegue desligar, né? Não, porque até você sair da zona de risco, ele não para. Toca a Que sirene. loucura. Não, isso é incrível. É muito legal. Salva vidas. É. E aí ele entende, então é um nível Esse que eles foi o chegaram. furacão Milton? Não. Então, eu ele tem também muito- peguei. Ele eu tem também passagens, tá? Porque ele eu tava no estava lá furacão também, Milton. agora. Ah, você estava lá. Eu estava e... Aliás, é interessante eu contar a minha experiência com isso, porque eu peguei um voo de Nova York para Miami no sábado. O grande fenômeno foi quinta e sexta-feira. Isso, E, quando ele encostou. quando ele encostou. E eu senti durante o voo, falando até do que afeta muito a população, foi um voo extremamente turbulento, porque após passar um fenômeno como esse, fica resquício. Sim, a atmosfera ainda cheia de energia. Cheia. dúvida. Então, inclusive eu tenho um aplicativo que ele faz a previsibilidade de turbulência em voos. E o grande fator dele é pressão atmosférica. Então, para os próximos 2 dias. Depois eu compartilho para quem quiser. E é Acho que eu interessante... prefiro não.
Porque, eu sou um pouco medrosa. porque eu entendo que Melhor não saber. Pressão atmosférica é um dos grandes fatores climáticos também, né? Do que vai ter de clima, né? De previsibilidade de turbulência, por exemplo, é ele. O gradiente de pressão dita onde vai estar a posição de uma frente fria, a formação de um ciclone extratropical. Ele é proveniente de uma área de baixa pressão, então, sem dúvida, é um Falando um nisso, ponto. eu compartilhei, acho que faz uns 4 meses, uma matéria, enfim, aí o El Niño tem uns impactos e tal, mas eu li uma matéria que os ventos da Austrália, não sei se você já leu sobre isso, influenciam muito no calor que vai acontecer no Brasil. Chegou a ler sobre isso? Eu acho que isso deve ser... É mais o Saara, viu? O Saara Não, com certeza. não. Eles descobriram algo novo lá na Austrália, as correntes, que impacta no Brasil. Será que eles estão falando de oscilação 30, 60 dias, que é uma coisa que vem Deixa eu dali? ver. Bom, não sei. Mas uma curiosidade, Mas o sabe o que Saara que é eu- verdade. eu me te dizem compartilho que no final. os sedimentos do Saara, existe um oceano aéreo. Que os sedimentos do Saara vão muito para o Amazonas. E faz Amazonas ser Amazonas, tem muito a ver com isso. É porque eles funcionam como núcleo de condensação. São Por exemplo, Paulo. aqui em São Paulo, a gente tem o Oceano Atlântico, a gente tem, mas ele contribui com a chuva do litoral, da faixa leste. Porque tem uma A barreira van- natural muito Sim. forte, né? Sim, muitas vezes a gente recebe aqui brisa marítima, aqui na capital paulista, mas a chuvona mesmo, boa, para encher manancial, ela vem desse corredor de umidade da Amazônia. E aí, estava no começo ali da primavera e a gente vendo a chuva espalhando aos pouquinhos, a partir ali do noroeste de Mato Grosso, e tinha um pedacinho entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que foi a última área a começar a de fato chover todos os dias. Era uma... Falava, gente, aqui não choveu, não está chovendo. Quando a gente abria ali mais o satélite, era uma região que não tinha floresta. Então, onde tinha floresta, estava acontecendo a evapotranspiração da floresta, né, das árvores, e ali estava bombando já. E onde não tinha floresta, não que não tenha chovido lá, uma hora choveu, mas foi, Chove acho que com menos frequência. foi a última região a... Nossa, o que teve de encaixar. queimada agora, então a gente vai ter um impacto ano que vem grande. Até que está se espalhando. É complicado tudo isso. Até que está se espalhando, né? Mas, assim, de fato, onde está desmatado, tem um impacto, né? Então, sem dúvida, a Amazônia ela faz bombar, né, a umidade. Não, eu acho que a mudança climática vem por vários fatores. Tem mudanças naturais, mas as mudanças humanas seja desmatamento, a questões de produção, da forma que a gente lida com a terra, mas questões industriais, questões de a própria população urbana também contribui. É como dizem tudo na vida, nada é um fator, né? Não. São vários juntos que afetam. E quando a gente tem... E isso, inclusive, se reflete no próprio clima. Quando você tem uma grande catástrofe, não foi apenas uma frente fria. Foi uma frente fria combinada com o oceano quente, combinada com o jato de não sei o quê, combinada com o cenário que o El Niño proporciona. Às vezes uma onda Então, de calor são forte, uma vários- barreira É o que a gente também, fala, né? Sim. ela acaba criando potencializa a panela de pressão e a frente fria aqui. Eu acho fantástico, a gente que viaja muito de avião e Comenta muito que o avião não cai, né? Não. Não é por um fator, né? Não. Como você está explicando. São vários fatores, né? Turbulência é coisa mais normal e segura do mundo no avião. Não é o que não é o que afeta. derruba. Mas eu acho dá medo. Pode Dá dar. desconforto. Nossa senhora. É igual que eu ouço muito, né? Você imagina um rio, você está onde? Turbulência, na beirada do rio. Porque, na verdade, são encontros de frentes frias, encontros de mudança de pressão. Isso. Mas eu acho fantástico da natureza, você que é meteorologista deve adorar, quando você vê eu vou muito para Curitiba e eu vejo isso. O clima aqui, céu azul, sem uma nuvem, de repente você vê no horizonte uma linha perfeita, parece uma fronteira de país, a frente fria. Ela é visível. É visível. Não, ela você vê exatamente não só o tipo de formação de nuvem, Sim. Você tipo vê, de você vento entra nela. E eu digo assim, ela é incrível, porque ela não é um fenômeno não visível. Você fala, aqui começou a frente fria. Isso, exatamente. E pela imagem de satélite você vê ela certinha ali.
Você vê a beiradinha Eu dela. já vi muito Pô, isso. você podia convidar a gente um dia para ir lá conhecer. Vamos lá. Claro, vamos lá. Ver essa tecnologia, como é que vocês estudam, como é que Agora eu quero saber, eu sempre brinco com a minha esposa, a gente tem uma piada interna, ela fala, checa no Steve Jobs aí a previsão. Onde é mais certo a previsão? Qual aplicativo? Gente, olha, hoje em dia... Para o cidadão comum, que é olhar a previsão. É que assim, é interessante você saber interpretar o seu aplicativo. Tá. Né? Então, porque assim, os modelos, eles estão muito parecidos. Nós gostamos muito do modelo europeu, mas aí é mais para o nosso trabalho mesmo, enfim, para previsão mais estendida, para a gente dar previsão de chuva nas bacias. Aí a gente realmente precisa de uma coisa mais robusta. Mas esses aplicativos, eles são muito parecidos. Dificilmente você vai ver um aplicativo falando que hoje vai dar 30 graus e o outro aplicativo falando que não vai passar de 17. Um espera o outro? Não, eu acho que eles são muito... as previsões são muito parecidas hoje, né? Um espera o outro. Mas... o que é interessante? Você vê a tendência, não importa se vai fazer 25 ou 27 graus. O que importa é, para chegar em 27 graus aqui em São Paulo, o sol precisa aparecer. Sim. Né? Porque muitas vezes alguns amigos falam assim, nossa, olha aqui, pro fim de semana tá dando chuva. Aí eu falo, olha a temperatura. Você sabe Aí que... a pessoa fala, 27. Eu falo, se vai dar 27, o sol vai aparecer. Então é uma chuva... Então é uma chuva de pancada no fim do dia. Mas quando então, vai assim, para 18 você tem graus de 32, espera uma chuva às vezes. Aí você espera que o vento virou, entrou a frente fria, tem uma massa de ar frio avançando. Mas essa previsão de longo prazo é bom, etc, para a gente se planejar. Mas a de curto prazo, para o nosso instalador, integrador, que faz E o sobe quê? no telhado também. Exato, que ele tem uma programação de atendimento para o cliente. É bem sério Então, subir no sim. telhado. O aplicativo agendar. hoje, a assertividade é boa. Eu acho bem melhor hoje em dia. Mas, assim, existem às vezes sazonalidades. Por exemplo, primavera. Gente, a primavera é desafiadora, sempre. É verdade. Primavera é um desafio. Primavera acaba com a reputação do meteorologista. Porque às vezes o instalador ele até se desloca de cidade. Então, por exemplo, um cara um instalador de São verdade. Paulo, integrador de São Paulo, que está acostumado a te atender aqui, você convida ele para atender ele no litoral. Então você vai se deslocar. Você imagina se você deslocou 300 km, 200 km, está chovendo. Não, exatamente, Perdeu o dia. É um problema. Então, e a sério. primavera, ela é desafiadora na previsão. E ela é desafiadora, porque a primavera é uma Só porque a gente está na primavera, é por isso que você está falando? Não, é porque, assim, de fato, né? Ao longo dos meus anos aqui como meteorologista, e todo meteorologista fala, nossa, a primavera é um inferno. Toda hora a previsão muda, porque além da previsão A gente teve dias de frio, muito, calor, chuva, Sim. seca agora na primavera. Acontece de um tudo, porque a primavera é uma estação de transição. Sim. Entre o inverno, que é uma estação mais estável, teoricamente, e ela começa a caminhar para o verão, que é uma estação marcada por instabilidade. Sim. Então acontece de tudo. Ela ainda traz alguns dias com cara de inverno e aos poucos vai ficando com cara de verão. Só que nesse meio tempo os modelos também vão falando, meu Deus, o que está acontecendo? Os modelos também vão se ajustando. Então, tanto para fazer a previsão quanto para encarar a primavera, né, no nosso dia a dia, né? A primavera é a estação. E quando você está de mais férias, você desafiadora. já saiu sem olhar a previsão do tempo ou não? De vez em quando eu faço isso, né? Meu marido também é formado. Ele também é meteorologista, mas ele não atua, né? E aí ele me dá umas broncas. Fala, pô, você não viu? Você não viu a previsão na hora de arrumar a mala? Eu sou desses, né? Eu nunca olho, eu coloco a mala e vou embora. Que nem semana passada eu fui na Bertioga Maresias. Ah, tinha sim. que ir de qualquer jeito, né? Choveu. Bom, lá é certeza que vai chover, né? Eu fui 30 anos para Ubatuba, é Uba-chuva. Mas essa prova, Bertioga Maresias... Você fez o 75? Não, eu não fiz o 75, eu fiz um trecho. Você fez revezamento? Não, eu acompanhei minha tia de 70 anos. Uau! Que ela fez os 42. Bacana, prova. hein? Como assim? Nossa, preciso conhecer. Pô, ela vai ter que vir aqui. A gente já teve um podcast gravado também agora, recente, sobre corrida. Aliás, você corre, né? Corro já faz algum tempo. Se eu não correr, acho que eu piro. Tem que correr. Tô no seu time. É Então. uma forma de se estressar, de acalmar, de se concentrar, né? E aí eu fui pra lá com ela. Foi toda a minha família. Na verdade, todo mundo na minha família corre. Bom, mas para ela que correu, a chuva até ajudou, né? Você sabe que assim, ela durante os 42 dela, tava nublado e tava uma delícia. Ela cruzou a linha. Aliás, ela pegou terceiro lugar na categoria. É que a sobrinha dela ajudou na previsão. Vai no pace tal que você vai chegar sem chuva. E aí ela cruzou a linha. Gente, fechou
começou a chover e não parou mais. Aí foi difícil. Desafio, e aí o pessoal dura a tirando prova. sarro, né? Poxa, você é meteorologista, tava na praia na chuva? Não, gente. Aí eu tô falando de corrida, prova. Aí você tem que ir. Desafio. Vai com chuva mesmo. Não É tem... isso aí. Mas esse é o ponto da vida. A gente olha a previsão, não é para não fazer algo, é para fazer algo você se consciente, preparar, para se exatamente, preparar. consciente. Principalmente para fazer as instalações no nosso segmento, Sim. né? Exato. É Sim. fundamental para se programar. Sim, mas é o que eu falei pra vocês. Eu sou do nível que olha o horário, tá? Previsão horária. E eu me programo conforme isso. É verdade. Na primavera eu diria pra você que é um pouco arriscado. Arriscado, né? Eu acho que tem sido bem Eu cheguei a esse assertivo. nível, viu? Igual que tem agora PLD horário. Não, tá melhor. Eu tô nesse nível já, olhando horário. Horários. Mas tá melhor. Com certeza tá melhor. De quando eu comecei a fazer previsão, gente, em 2000 melhorou muito. E hoje é o que eu falo, os Moderou. aplicativos... É que o brasileiro brinca muito. Olha, a previsão é fazer entre 15 e 30 graus, entre ter uma seca e uma chuva. Então, E sabe o inverno que e o Por verão. que tem essa piada toda? Porque a comunicação é ruim. Porque Ah. ninguém nunca contou pro cara que sim, faz 15 graus por volta das 6 da manhã. Mas aí o sol aparece e vai fazer 30 graus à tarde. Então, sim, A a previsão amplitude térmica. é mínima de 15 e máxima de 30. Isso não é um chute, ou você fica com a mesma Oscila temperatura muito. o dia inteiro. É. Entendeu? É isso que as pessoas não conseguem transmitir numa informação, sabe? E esquece E também, assim, eu vejo muito que o pessoal não sabe interpretar aquele número que aparece do lado de percentual, que tem previsão. Que é a Não, questão hoje não é mais de chuva, discípulo geométrico. vento, Não, porque tem a incidência questão seguinte, solar. o pessoal tem que olhar que assim, você tem às vezes assim, é 90% do quê? De 2 milímetros. Isso. A questão muitas vezes da previsão em alguns aplicativos 90% não é que vai chover 90 Não é que vai chover. Não é isso. 90% de chover os 2 milímetros É que isso. estão previstos. E 2 milímetros é o quê? Uma garoa. Pouca Exato. quantidade. Você entendeu? É isso. Então, assim, eu acho que a comunicação é muito falha. Eu fui estudar, sabia, para entender o que é esse percentual, porque tem cada aplicativo também não é igual o percentual. Não. Alguns querem dizer questão de índice pluviométrico, o outro é probabilidade de ter qualquer chuva. Você tem que estudar. Mas você sabe E pra o nós- que é legal você olhar no aplicativo? Sempre olha junto com a temperatura. Né? Claro, o percentual é legal para você saber qual a chance daquela quantidade de chuva acontecer. E aquela quantidade de chuva, Sim. é legal você olhar junto com a temperatura. Se é uma temperatura mais baixa, significa que aquela chuva vai acontecer ao longo do dia. O mais Se é uma constante. temperatura mais alta, é uma Pancada. paulada no Aproveitar final o do gancho e dia. tirar uma dúvida. A assertividade de chuva e vento, elas são bem parecidas, porque no nosso segmento tem muitas usinas de solo que a estrutura, os testes são feitos em função de velocidade de vento. Senão vento é mais leva difícil. tudo. O vento é mais difícil. Então peca Perfeito. pelo excesso. Pega pelo excesso. Isso que eu ia falar. Porque. Não, mas acontece no Ou nosso para estrutura pensando no Eu vento sempre- mais sério. Por exemplo, quando eu fui lá atender a Defesa Civil, para o interior, enquanto o modelo estava dando 30 km por hora, eu falei, mete uns 60 km para o interior. E foi o que aconteceu. Menos barreira, mais aberto. Então, Não, e a assim, velocidade dependendo do da vento região. muda a estrutura da obra, a profundidade que você Tudo. deve colocar o pilar e Uhum. a espessura do material. Então, assim, é muito sério. Sim, com certeza. E instalações aqui em São Paulo, por exemplo, o vento é como se vem um vento de noroeste, ele entra aqui na região urbana, aquilo afunila, canaliza e ele pode potencializar esse vento, né? As Por isso rajadas. que é importante entender as cláusulas de seguros, como isso está Sim. sendo tratado nos seguros. Eu acho que agora muita gente está olhando melhor os seguros. Verdade. Alagamento, enchente, questões de rajadas de vento, o efeito. Acho que tem que Sim. ser analisado bem. Eu nunca vi condensadora voar, mas painel já. Painel né? já. Painel. É muito mais Já ouvimos focado para o falar. solar do que para o ar. Mas numa instalação, né? Como você estava comentando, de Exato. mandar um instalador. O vento, ele é mais difícil. A previsão é mais difícil. Mas é sempre bom pecar pelo excesso. Porque, como eu falei, entrou um vento de noroeste aqui na cidade. Tem que deixar uma margem de segurança, né? É, Sempre. porque Legal. aqui ele afunila, ele ganha uma potência maior. Olha, vamos ir para a etapa final. Tava um papo muito bom. Eu adorei, eu vou Poxa, continuar, viu? Passou rápido. Não passou? Vamos falar mais aqui. Vamos falar de corrida. Vamos falar de corrida. Cara, aí vai mais uma Corredor hora. é assim, né? Vamos falar de O Roy corrida. sentou onde você tá aí. Eu sei que você conhece ele, Não, né? o Roy é ótimo. E correr é importante. Eu acho que, como tudo, né? Aliás, fiz uma pergunta nisso que você não respondeu. O que te motivou a escolher essa profissão? Meteorologia? Desde criança, eu sempre me interessei
Então, eu ligava naquele número da Telesp, né? Aham. Que isso? Pra os ficar caras- ouvindo. Tô brincando. Que isso? E ficava ouvindo a previsão, porque eu queria saber se ia chover, se não ia. Eu ficava triste porque eu queria brincar e começava a chover, eu queria entender por que choveu, e aí eu ficava... Curiosidade. Curiosidade. O meu tio, ele é físico, o meu avô tinha muito um autodidata, falava muito de ciência também, então acho que isso tudo... Foi família. É, É igual corrida. eu- Tua família toda é. corre, quer dizer que É. te levou. Minha o tia- ambiente, né? O ambiente O ajuda grupo muito. ajuda muito. E aí seguir a acaba. direção. Minha família sempre tem todo mundo meio biruleibe. Minha irmã é física, meu cunhado é geofísico, meu marido meteorologista, enfim, foi, né? Que eu falo, meu marido, ele foi meu bicho. Olha que trote violento, mesmo? hein, gente? Peguei pra casar. É isso aí. Você raspou? Dei o trote e eu casei. Aí é bom. Não, e o papo é ótimo, eu acho que é um tema super relevante, super presente na realidade de todos. Eu acho que em qualquer profissão, em qualquer negócio hoje, o tema de clima, previsibilidade, mudanças climáticas é algo relevante. Sim. É algo que todo mundo marginalizava. É o que eu falei, ninguém levava em conta. Hoje, a questão, por exemplo, uma produção. Olha o efeito econômico de errar uma produção. Olha o efeito econômico Sim. de uma usina. Olha o efeito econômico de você não ter o estoque suficiente de condensador e ar-condicionado. Sabe, é um efeito para toda a indústria. Macro impacto. A questão da instalação, Sem de dúvida. ter um agendamento, Sem dúvida. o impacto para os nossos parceiros, né? Então é isso, olha, a boa notícia também é que são setores que vêm a reboque disso, como renováveis, como refrigeração é muito importante. A gente vê uma preocupação, não só de governos, mas das pessoas que isso, né, que a gente tem que atenuar. Eu acho que a esperança é importante, né? E deixa uma palavra final antes de a gente ir para o encerramento. Só fazer uma analogia que você acabou sendo meteorologista em função do ambiente. A gente na empresa cria um ambiente muito do que a gente gosta de fazer. A gente vai dividindo um pouco do nosso gostar, o Sim. nosso propósito e devagarinho a gente vai transformando todo mundo. É muito legal. Eu peguei assim o gancho com o que a gente É faz. verdade. Vem acontecendo muito conosco. Que bom. Então é um clima bom. O clima clima. bom. A previsão tá ótima. Mas fala aí. Bom, vamos lá, gente. É o que eu estava comentando, né? As mudanças climáticas estão aí. Nós temos um novo cenário. É claro que isso é preocupante, mas, por outro lado, é um momento de oportunidades. Né? Sem dúvida. Então, assim, da mesma forma que vocês enxergam essas oportunidades, e eu achei incrível, assim, todas as ideias, tudo que vocês têm trabalhado. Nós, da Notus, também, né? Aliás, a Notus nasceu justamente por conta disso. Por que mais uma empresa de meteorologia, né? Porque a gente tem espaço para isso, né? Para atender todos esses setores que podem e já estão sendo afetados pelas mudanças climáticas, né? Então, claro, a gente quer mitigar todos os efeitos, a gente tem que se adaptar à nova realidade, e se adaptar à nova realidade também é criar as oportunidades, né? E estamos aqui Pô, para que isso. bacana. Bom, então vamos deixar o recado para todo mundo seguir Recado a gente. final, Recado final é Não, siga... antes eu quero agradecer. Né? Antes de mais nada, por Agradecer favor. a tua presença. Acho que o bate-papo é importante. Acho que a mudança de clima é um fato que a gente tem que encarar essa realidade e saber como é que a gente, como ser humano e como empresa, pode contribuir para reduzir esses impactos. E nós, da Dias, estamos felizes em saber que, dado a crise existente, nós somos uma oportunidade de contribuir com a melhora do clima e com a melhora do bem-estar e a independência energética de cada casa, de cada família e de cada empresa. Então, para nós, é motivo de muita alegria fazer essa agenda com você e saber que a gente contribui, né, com a população para a gente levar conforto térmico, levar energia barata, ilimitada, fácil de usar e, além disso, né, você ter seu estoque de bateria, seja através ter estoque de energia através de bateria, carregador de carro elétrico. Então, A eletrificação. Né? Tá Nosso propósito também, um deles é ser inteligente na eficiência energética e a gente está construindo um caminho para isso. A eficiência energética é uma realidade. Hoje é ar e solar e agora está vindo bateria, carregadores, troca de calor. Então, enfim, parceiro, tecnologia, né? O nosso parceiro pode contar com as soluções da Dias para contribuir com a melhora do impacto do clima no mundo e pode ter certeza que nós, com os nossos parceiros da indústria, faremos o melhor para que a gente use desse benefício
como bem-estar. Muito legal, gente. Adorei participar do podcast de vocês. Achei super interessante. Meus olhinhos brilharam aqui. Obrigado. E eu quero visitar lá, hein? Não, vamos. Tá no compromisso. Vamos e aí? Vamos tomar um café, olhar umas imagens de satélite. Vamos olhar tudo. Então é isso, olha, siga as nossas redes sociais, o Instagram, o Spotify, o YouTube, clica no sininho, segue. Sempre, tá no carro, tá no ônibus, tá em qualquer lugar, baixe, faça o download. Porque eu acho que hoje é isso, né? A comunicação e acesso à informação tem que ser. Então não deixem de seguir a gente, ver as novidades também. É isso aí. Obrigado. Nossa, muito obrigado. Tchau. Obrigada. Valeu, viu?